Marcos 4, 26. Vamos abrir em Marcos 4, 26. Marcos 4, 26. E dizia: o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo fortifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, para que é chegada a ceifa. Você não acha impressionante que agarramos uma semente, seja ela qual for, e ela pode estar na nossa mão, ela pode estar em qualquer lugar e ela não germina. Mas é posta na terra, é posta a água sobre ela e ela começa a germinar. É impressionante como Deus faz todas as coisas. Às vezes, exatamente como está aqui, e dormisse e se levantasse, no versículo 27, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A semente, quando cresce, está debaixo da terra, nós não a vemos. Há sementes, inclusive, que ficam vários anos a crescer, primeiro para baixo, para depois sair à terra, e então crescer na terra. Há sementes, por exemplo, como as batatas, que nunca chegam, penso eu, a ter nada de fora. É tudo só no interior da terra. Penso eu, não sei. Eu não conheço muito de agricultura. Estão aqui a dizer qualquer coisa? Tem umas folhas verdes pequenas. Desconhecia. Eu pensava que não. Mas é impressionante como Deus faz todas as coisas e tudo perfeito. E às vezes nós pomos em dúvida o que devemos fazer. Quando Deus diz para nós darmos, dá e ser-vos-á dado, por medida recalcada. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Ainda com alegria, como sol brilhará, como sol brilhará, como sol brilhará. Ainda com alegria, como sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que és tu que enche a nossa boca de bens. És tu que nos estás a abençoar ricamente. Por isso nós queremos, Senhor, que tudo que é semeado no teu reino cresce no nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Vamos abrir em Mateus 13, 28. Esta parábola é a parábola que Jesus fala sobre semear na terra. E semearam os homens o trigo. E veio o inimigo e semeou o joio. E no versículo 28, ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos disseram: creis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos até à ceifa.
Por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. É impressionante como Jesus dava estas parábolas. Grande parte das pessoas eram agricultores, e mesmo aqueles que não eram agricultores, como pescadores e faziam outra coisa, tinham conhecimento em relação à agricultura. Por isso que todas as palavras estavam ligadas à agricultura. Mas os discípulos, mesmo conhecendo exatamente o que ele estava a dizer e sabendo que era verdade, eles chegaram ao pé de Jesus e no versículo mais abaixo, no versículo 36, 13, 36, perguntaram a Jesus: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e, chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo, quem semeou, é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Vamos entender uma coisa. Quando Jesus disse que aqueles que estão plantados, os filhos do reino, o trigo, também no meio deles está semeado o joio, quer dizer que algumas pessoas não estão no sentido certo. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus que faz todas as coisas sabe porque é que está a fazer isso. Eu quero explicar algo sobre o trigo e algo sobre o joio. O trigo e o joio, quando começam a nascer, são iguais. Não há quase diferença entre eles. É muito difícil. Quando ficam maiores, quando ficam maduros, aí nota-se a diferença. E aí é possível colher e separar uns dos outros. Qual é a diferença do trigo para o joio? O trigo, quando é esmagado, sai sementes. O joio é quase só palha. O que é impressionante é que os dois mesmo podem ser colhidos juntos e separados depois. Ou, se forem para o fogo, não há problema, porque o fogo destrói o joio por completo, não fazendo ele mal algum. Deus sabe o que faz e sabe todas as coisas como faz. E é impressionante, com esta comparação, nós muitas vezes utilizamos separar o trigo do joio. Entenda uma coisa. Eu já vi muita coisa dentro da igreja. Eu lembro-me particularmente de uma pessoa que uma vez eu estava ao pé dela e ela disse: nunca mais me sai o Euro Milhões. E eu fiquei a olhar para ela e disse: sim. É que me saísse do Euro Milhões eu ia-me embora. E eu fiquei a olhar para ele e disse: então o que é que ele está a fazer na igreja? Eu sei se o Euro Milhões, eu não mudava nada. O que é que nós somos realmente? Uma das coisas impressionantes que Deus tem é nós podemos ser enganados pelos homens, mas Deus nunca é enganado pelos homens. Ele sabe os desígnios do nosso coração, Ele sabe o que é que nós estamos a desejar e porquê é que estamos a fazer o que estamos a fazer.
É sincero o que estamos a fazer? Ou não? Ele sabe. E entenda uma coisa. No meu ver, porque é que Deus disse deixai o joio crescer com o trigo? Para mim, eu acho que tem a ver com a possibilidade de arrependimento da parte do joio. De se tornar trigo. De mudar a sua forma de viver, a sua forma de estar perante o mundo. Porque é muito fácil chegar à igreja e nós olhamos para as pessoas e parecem todos iguais. Por isso o título da mensagem 2. Ser e não parecer. São todos iguais. Mas fora da igreja, qual é o comportamento? Porque dentro da igreja tem todos a mesma forma de estar, a mesma forma de andar e tudo mais. Mas fora, como é que é? Entenda uma coisa. A igreja é como um hospital. Quem é que vai a um hospital? Quem lá trabalha? Os enfermeiros, os médicos. Mas também vão lá os doentes, aqueles que estão doentes. E a igreja é igual. Todos nós vamos porque precisamos. Precisamos de Deus na nossa vida. Alguns vão com intenção boa e são sérios. Outros não são. Eu já vi entrar na igreja pessoas até que queriam fazer mal. Pessoas com espíritos malignos muito fortes que queriam fazer era o mal, não queriam fazer o bem. As pessoas esquecem é que há um Deus acima de todos nós, que vê tudo. E que Deus sabe como é o nosso coração. Não, Deus não impede os nossos desejos. E não impede aquilo que nós queremos fazer na vida. Não. Mas o que Ele quer de nós é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Não é o contrário. Senhor, eis o meu plano, ajuda-me a concretizar o meu plano. Tudo bem. Mas e Deus? Ele está em primeiro lugar? Eu ouvi um testemunho impressionante hoje. Foi sem querer que o encontrei. É um testemunho de um homem que agora prega e que na altura era polícia. Ele estava há poucos anos na polícia e chegou a um sítio, a uma escola, e tinham raptado uma criança. Ele tinha falado com os colegas, com os pequeninos, e não sabiam. Falaram com o pai e com a mãe e viram que não foi o pai nem foi a mãe, não é nada, porque o pai e a mãe estavam juntos, estava tudo bem. Então, já tinha passado 2 horas e ele estava em pânico. Como é que iria encontrar a criança? E então, não sabendo o que é que ele havia de fazer, ele agarrou no carro e foi para um lado, e sozinho, com o carro, e chegou a um sítio, parou e saiu do carro e começou a orar e dizer: Pai, tu sabes onde é que está a criança? Tu podes me dizer onde é que está a criança? Tu podes me mostrar que és tu que me estás a mostrar? E quando ele acabou de orar, passa um carro. E quando ele passou o carro, ele diz que sentiu um forte aperto nesta zona. E ele entrou para dentro do carro e foi atrás desse carro. E mandou parar o carro. Quando chegou ao pé do condutor, viu que só estava o condutor dentro do carro, não estava mais ninguém. E depois mandou abrir a mala. E quando abriu a mala, estava lá a criança. Glória a Deus.
A criança ficou de boca aberta, ele próprio ficou de boca aberta, e aquele que tinha raptado a criança de boca aberta ficou. Como é que ele sabia? Deus é que sabia, não era ele. E em tudo na nossa vida baseia-se assim. Quem é que sabe das coisas? Deus. Quem é que sabe de quem é quem? Ouça, às vezes vieram ter comigo e dizer aquela pessoa ou outra pessoa disseram isto, disseram aquilo, e eu não tive reação nenhuma. Eu sempre dizia, sempre disse e vou dizer, só quando Deus me mostrar é que eu saberei. Porque Ele é que sabe. E Ele é que me pode mostrar. E houve alturas em que me mostrou coisas de algumas pessoas, mas a intenção de Deus era ajudar. Nunca condenar. Ajudar as pessoas a sair do sítio onde estavam e passar para outro sítio. Porque as pessoas são enganadas. Infelizmente, facilmente enganadas, muitas das vezes por inimigo. Levando a crer que elas o que estão a fazer é correto, é certo. Inclusive, pessoas que às vezes estão no ocultismo. O que eles fazem, acreditam estar certo, acreditam que é o que deve ser feito. Completamente fora da vontade de Deus. Por isso é que alguns deles já aceitaram Jesus e se converteram. E Deus espera em todos que isso aconteça, que haja mudança, que as pessoas passam a ser e não a parecer. Algumas estão em Deus com medo, quando o nosso Deus não é um Deus de medo. Alguns esperam pela bênção e só acreditam na bênção e só acreditam que estão na igreja para poderem ser abençoados. E Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Ele chegará ao fim, realmente haverá uma seleção. Mas entenda uma coisa, todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. E o nosso Pai, nosso Deus Pai, enviou o seu Filho Jesus para que morresse por nós, que através dele pudéssemos ser justificados. E isso quer dizer que eu posso fazer tudo o que quero. Não, isso quer dizer que temos que andar alerta. Ainda hoje eu orava, Senhor, algum caminho mau na minha vida, alguma coisa errada eu fiz. E Deus me dizia assim, se houvesse, já tinha dito. O nosso relacionamento com Deus nos aproxima de Deus. Há um ditado em português que é muito usado, que é diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Com quem é que nós estamos a andar? Com o mundo? Estamos a andar com as pessoas do mundo e falar o que elas falam, andar como elas andam? Ou nós estamos a andar com Deus, falando o que Ele fala, andando como Ele anda? Sabe que as coisas que vão acontecendo na nossa vida é um preparo para aquilo que Deus tem preparado para nós. Sabe que as pessoas que o magoaram assim era para ver se você cumpria a palavra de Deus ou não. Será que foi da vontade de Deus que essas pessoas o magoassem? Não, mas aconteceu. Mas Deus viu qual a sua reação. Só se cumpre a palavra de Deus. Se quiseres andar com Ele uma milha, anda com Ele duas. Mas sabe porquê? Sabe porquê que é este versículo? Sabe qual é a razão deste versículo? É que os romanos ocupavam na altura a terra de Israel. E eles podiam chegar ao pé de um israelita
seja ele qual for, e colocar a sua armadura sobre ele, o seu escudo, aquilo que eles transportavam às costas, colocar em cima do judeu e obrigar o judeu a andar uma milha. Não podia ser mais que uma milha. Os judeus faziam isso, mas eram muito desagradados de fazer isso. E Jesus dizia, se te pedirem para andar uma milha, anda com ele 2. Eles disseram, então, mas já estamos a ser obrigados a andar uma milha, vamos andar 2. Fazendo isso, quebravam o coração das outras pessoas. Os romanos ficaram, e alguns deles se converteram a Jesus. Aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Porquê? Porque o comportamento era diferente. Era diferente, os judeus odiavam-nos. Mas este, Jesus e os seus discípulos estavam a amá-los, transportando as suas cargas mais uma milha. Será que temos de ser assim para com todos? Quando nos tratarem mal, nós temos que tratar bem. Entenda uma coisa, quando há agressão, você tem que se defender. Agora, quando lhe fazem mal, você tem que correr ao Rei dos Reis. Aquele exemplo é muito bom. O exemplo de alguém que estava próximo na altura de desfia e escolheram outro colega em vez dele. E ele era o próximo a ser escolhido. Era ele que devia estar na desfia. Ele foi falar com o pastor e o pastor disse, você quer recorrer aos tribunais ou quer deixar isto nas mãos de Deus? E o homem pensou e disse, não, eu sou um homem de Deus, eu vou deixar isso nas mãos de Deus. Então orou com o pastor. E no dia a seguir, entrou no gabinete do tal que tinha sido escolhido em vez dele, que o lugar devia de ser dele, chegou ao pé dele e disse, eu vou ser o seu melhor empregado. Parabéns. No seu cargo. E saiu. O outro ficou assim meio de boca aberta porque sabia que era ele que devia estar naquele cargo. E ele continua a trabalhar. Alguns meses mais tarde apareceram ao pé dele e fizeram-lhe uma proposta para ir trabalhar para um determinado sítio. Mas a proposta era muito alta, ele teve uma reação que ficou assim meio de boca aberta. O outro homem pensou que ainda era pouco, aumentou mais o ordenado, deu-lhe mais privilégios. E ele ficou e disse, eu tenho que ir para casa orar, eu tenho que falar com a minha esposa. E foi para casa orar e a resposta veio de Deus pela parte da esposa dizendo, tu entregaste o teu assunto nas minhas mãos, eis a minha resposta. E ele saiu para outro trabalho, ganhando muito mais, sendo gerente do outro lado. Eu quero que você entenda, cada vez que você coloca os assuntos na mão de Deus, Ele que vai resolver, Ele vai mudar, tudo vai mudar na sua vida. Quando nós confiamos em Deus a nossa vida, nós confiamos em tudo. Até como é que será isto, como é que será aquilo, eu não sei como é que vai ser. Mas sei que é Ele que está no controle de todo o caminho. É Ele que agora guia o carro da nossa vida. É Ele. Muitas das vezes não entendemos o tempo, não entendemos porquê, porquê que isto aconteceu desta forma. Eu vou-lhe dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Eu na altura queria comprar um determinado carro. Era um Jeep. E houve um colega meu que queria vender. E outro colega meu disse, eu faço um negócio por ti. E eu, está bem. E chegou uma altura, andaram e falaram em valores e não sei o quê, até que aquilo que queria vender disse que era exatamente o valor que o outro queria, que ele vendia por aquele valor. E eu não interferi, não disse nada porque eu senti para ficar calado. E eu disse, então, mas não estou a perceber, pai. Ele vai negociar o valor para mim, então, mas ele está a dizer que é o valor, porquê que não acontece o negócio? Mas eu fiquei quieto e sossegado. O negócio nunca aconteceu. Mais tarde, esse colega conseguiu vender o carro. E quando vendeu o carro, ele disse que o carro estava com problemas. E eu não sabia disso, eu estava a acreditar nele.
Mais tarde, eu comprei aquele carro que eu queria. Um carro muito bom, que eu tive 12 anos na minha mão. Cada vez que nós colocamos o assunto nas mãos de Deus, a bênção vem para as nossas vidas. Talvez não da forma que nós esperávamos. Talvez não no tempo que nós desejávamos. Mas vem no tempo certo, na altura certa. E vem uma bênção muito maior daquela que nós pedimos. A nossa dependência de Deus em tudo faz toda a diferença. Para que sejamos o trigo e não o joio. Para que dependamos de Deus e não das nossas capacidades, daquilo, não, eu estou aqui porque preciso de Deus. Ouça, todos nós precisamos de Deus. Todos precisamos de Deus. Todos sem exceção. Agora você só está aqui só porque quer as suas coisas. Você acha que isso é justo? Você acha que isso é justo para com Deus? Você gostava que um filho seu fizesse isso para consigo? Só se dava consigo porque precisa de si? Eu não iria gostar se um filho meu me fizesse isso. Eu iria continuar a amá-lo, indiscutível. Mas eu não iria gostar. Será que agora temos que olhar uns para os outros e começar a julgar uns aos outros? Não, a palavra diz, não julgueis para que não sejais julgados. Então como é que devemos andar? Andando com Deus. E Deus nos vai começar a separar daqueles que nos quer separar. E vai nos começar a juntar àqueles que nos quer juntar. É Deus que está no controle, não nós. Não nós. Não se preocupe com os outros, com A, B ou C, de como andam, como estão, o que estão a fazer. Não se preocupe. Você pensa que alguns deles vão chegar até ao fim. Não, não vão chegar. Infelizmente não vão chegar. Ou se arrependem realmente e mudam. Se não o fizerem, eles próprios vão embora. Eu vi muitas vezes isso acontecer. Muitas vezes. Eu não sei o que é que as pessoas pensam que é Deus. Mas entendam que Ele é o Todo-Poderoso. Ele tudo pode. Ele é omnisciente, Ele sabe tudo, sempre, em todos os lados. Nesse testemunho que eu ouvi, ele dizia que ele foi educado na Igreja Batista e então acreditavam que ir ao cinema não se devia de ir ao cinema. E ele dizia, será que Deus não está no cinema? Existe algum sítio onde Deus não está? Será que Deus não está numa casa de prostituição e não vê tudo? Será que Deus não está no meio da droga e dos drogados? Será que Deus não está a ver? Será que Deus não quer mudança da vida dessas pessoas? Claro que quer. Mas muito mais vai querer daqueles que estão com Ele, que orem pelos outros e ajudem os outros. Como? Orando. Principalmente orando, porque a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Mais de qualquer ação que se possa fazer. Só que você quer ajudar alguma pessoa, ore. Ore. Não, você não está a entender. Ore. Uma vez eu vi um acidente, eu quis pagar o arranjo desse acidente, porque a outra pessoa ouvi que estava com dificuldades. Sabe o que é que Deus me disse? Está quieto e sossegado. Não faças isso. Queres ajudar essa pessoa? Ora por ela. E eu orei por ela. E um ano mais tarde,
ela estava muito bem na vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só a Deus toda a glória. Se você quer mudança na sua vida, ore. Se você quer mudança na vida dos outros, quer ajudar os outros, ore. Ore. Ore por essas pessoas. Traga-os a sua vida a Deus. Ore por elas, abençoa-as em nome de Jesus. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quantos familiares meus eu já orei e ficaram curados e libertos? Quantas pessoas eu já orei e ficaram curadas? Eu quero que você entenda uma coisa. Não está Deus no controle de tudo. Deus não sabe. Será que Deus quer o mal de alguém? Será que Deus quer que as pessoas vão para o inferno? Não, tu fizeste algo de mal, tens de ir para o inferno. É. Você quer ver a prova disso? Jesus foi crucificado com 2 malfeitores. Aqueles que são crucificados eram considerados malditos, assassinos, ladrões de grande espécie e tudo isso. Jesus foi crucificado com eles. E um deles dizia, então salva-te, Jesus. Não és o rei, salva-te. E o outro dizia, cala-te, porque nós merecemos para estar aqui. Agora este homem nada fez para estar aqui. E virou-se para ele, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus respondeu para ele, hoje mesmo estaremos juntos no paraíso. O que é que aquele homem fez por merecer o céu? Nada. Fez uma única coisa que devia ter feito. Arrependimento por aquilo que tinha feito. É o mesmo arrependimento que nos leva a Deus. Nos leva a ser santificados, justificados. É o arrependimento daquilo de errado que nós fizemos, que uma vez fizemos de errado. De vir a Deus e pedir perdão pelo aquilo que eu fiz, Senhor. Ele nos é justo e nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça. Por isso, quando eu fazia a pergunta hoje, Senhor, fiz algo de errado, ele dizia, se tu tivesses feito algo de errado, já te tinha dito. E algumas vezes mostrou. Algumas vezes eu estou a orar e eu tenho que fazer a oração que eu costumo fazer quando inicio. Perdão, Pai, por tudo o que eu fiz, não foi do teu agrado. Eu perdoo todas as pessoas que me magoaram, ofenderam, no nome de Jesus. Eu quero estar com Deus sempre na minha vida. Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgas outras pessoas. Ajude, orando, não interferindo nas suas vidas. Ah não, mas eu preciso de ajudar desta forma, daquela... Ouça, ora Deus, deixe Deus fazer. Deus irá mostrar se você deve ajudar de outra forma. Mas ora a Deus. Busca Deus para essa pessoa. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Muito. Muito mesmo. Mas a palavra de Deus diz, e diz um pouco mais assim, eu digo já em que versículo é que é. Que pelos frutos nós conhecemos as pessoas. Porque pelos frutos nós vemos Mateus 7, 20. Mateus 7, 20.
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos. Você vai ver o fruto dessas pessoas. Você vai ver como essa pessoa trata os outros. Você vai ver como essa pessoa trata os pais. Você vai ver como essa pessoa trata o seu cônjuge. Você vai ver como ela trata os seus filhos. Você vai ver como ela trata as outras pessoas. Pelos seus frutos os conhecereis. Veja o que está aqui, depois do 20, no versículo 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mas como é que eles praticavam iniquidade? Se profetizavam em nome de Jesus, se expulsavam demónios em nome de Jesus, se fizeram maravilhas em nome de Jesus. Eles fizeram isso por orgulho próprio. Fizeram isso para que eles fossem exaltados. Não fizeram isso por causa de Jesus. Você entende a diferença? Pelos frutos nós vamos conhecer como as pessoas são, que comportamento têm. Às vezes, quando temos certas amizades e gostamos da pessoa, os erros dessas pessoas, nós tapamos os erros. Assim como, às vezes, um namorado por uma namorada, um namorado por um namorado, às vezes tapa os erros porque gosta muito dessa pessoa. E isso não deve ser assim. Você deve ver todos os erros, saber todos os erros. Perceber se essa pessoa muda ou não, se quer mudança, se quer arrependimento. Muitas vezes, eu já pedi desculpa à minha esposa por algumas atitudes que eu tive. Eu estava certo, em algumas delas estava, mas isso não obriga a que eu tivesse a atitude que eu tive, a reação que eu tive. Porque a reação que eu tive não é uma reação de Deus, não é uma reação de algum filho de Deus. Será que eu agredi, ou maltratei, ou ofendi a minha esposa? Nunca, jamais fiz isso na vida. Mas já tive atitudes explosivas, sem ofender, que foram completamente desagrado de Deus. Eu dou-lhe um exemplo de um pastor que agarrou, morreu e foi até ao céu. E quando ele chegou ao céu, Jesus lhe disse, olha, tu ainda não vais entrar. Ainda não é teu tempo. Mas se fosse hoje o teu tempo, não era para aqui que ias entrar, ias para o inferno. Ele disse, eu? Como? Até eu preguei a palavra de Deus, eu te amo, Senhor. Como? Não perdoaste a tua esposa. Não perdoaste a tua esposa. E ele depois, quando voltou a si, ainda na cama do hospital, chamou a esposa e disse, desculpa por aquilo que eu te fiz. Eu te perdoo tudo o que magoaste. Você entende que nós temos que nos perdoar uns aos outros constantemente? Porque se nós não nos perdoamos uns aos outros, Deus não nos perdoa a nós. Você entende que o nosso caminhar é com Deus, não é com o mundo, não é com pessoas. As pessoas que quiserem nos acompanhar na caminhada são bem-vindas. Glória a Deus, venha comigo, venha. Vamos atrás de Jesus. Vamos embora. Vamos fazer a vontade dele. Às vezes a vontade de Jesus não é fácil para nós.
Olha o que aconteceu com Abraão. Deus pediu-lhe um filho e ele não negou. Não é fácil. Será que a todos Deus vai pedir o nosso filho? Não. Mas cá vai pedir alguma coisa que nós queríamos muito. E será que é da vontade de Deus? E estamos dispostos a abdicar disso por causa de Deus? O que é que estamos dispostos a fazer por causa de Deus? Ele fez algo por nós. Ele permitiu que o seu filho morresse por nós. O que é que nós estamos dispostos a fazer por ele? Ser e não parecer. Eu vi muita coisa, muitos tipos de pessoas. Eu lembro sempre de uma viagem que eu, o meu pastor, a minha esposa e outros que iam comigo fizemos até uma determinada igreja. E por o caminho eu dizia, eu gostava que todos chorassem. E ficaram a olhar para mim e disseram, todos chorassem. Que na igreja todos chorassem. Sim. Porque então a presença de Deus era muito forte. Entenda uma coisa. Aquilo que nós devemos desejar na nossa vida é a presença de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E então tudo o resto nos será acrescentado. Tudo. A saúde, as finanças, tudo aquilo que nós queremos. Porque Deus nos quer abençoar. Deus nos quer levar mais longe do que alguma vez fomos. Ele nos vai descapacitar para fazer todas as coisas, mesmo as coisas que para nós são impossíveis, que nós não achamos possível conseguir. Eu já vi na minha vida acontecer tanta coisa que Deus fez que eu fiquei de boca aberta. Ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Mas vai depender mais de nós do que dele, porque a vontade dele é fazer. Mas nós cedemos da nossa parte. Nós permitimos que ele faça. Não, eu vou fazer. Tem que ser assim, tem que ser assado. Tu vais fazer ou Deus vai fazer? Jesus disse, se fizerdes o que eu vos mando, sereis meus amigos. Você entende? Você entende que Deus nos vai pedir coisas que nós não vamos estar à espera. Algumas delas que não queremos ceder. Algumas delas que não queremos abdicar. Mas é para nosso próprio bem. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui. Vamos ficar de pé. Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus. Porque há um nome que é sobre todo o nome, qual todos os joelhos se dobra. E esse nome é Jesus. Nós te pedimos, dirige a nossa vida. Mostra-nos por onde devemos andar, o que devemos fazer. Para que em tudo tu sejas glorificado e honrado. Porque teu é o poder, teu é o reino, tu é a glória.
Sabemos que nada somos neste mundo, mas contigo podemos fazer grandes coisas, Senhor. Pai, que se cumpra a tua vontade nas nossas vidas, para a tua glória e honra, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Um bom fim de semana. Amém.